Uma nova descoberta sobre a possível causa da esclerose múltipla trouxe a hipótese de que ela seja causada através do vírus responsável pela doença do beijo. E quem vai falar mais sobre esse assunto conosco é o médico neurocirurgião da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e do Hospital Albert Einstein, Dr. Marcelo Valadares, que já está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos os telespectadores do Band Mulher. É um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Obrigada, doutor. Doutor, explica pra gente, a maioria desses casos, testados de esclerose múltipla são precedidos aí pela doença do beijo? Nós tínhamos uma suspeita já há muitos anos de que haveria relação do vírus que causa a doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa, com a esclerose múltipla. O que a gente não tinha era evidência sólida. E esse mês saiu um grande trabalho na revista Science, que é uma das mais prestigiadas de todo o mundo, onde eles acompanharam durante 20 anos 10 milhões de militares americanos, homens e mulheres. E eles puderam identificar pessoas que não tinham esclerose múltipla e não tinham contato com o vírus da mononucleose, que é o da doença do beijo, e logo após ter o contato com o vírus, desenvolveram essa doença. Eu acho que isso é a primeira evidência realmente sólida de que existe uma forte relação, talvez até sim uma causa da esclerose múltipla relacionada a esse vírus, que já é um vírus conhecido há muitos anos e que causa não só a doença do beijo, mas também diversas outras doenças de interesse médico. E doutor, para reduzir aí a quantidade também desses casos, pode existir talvez uma possível vacina contra o vírus da doença do beijo? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa tentar tranquilizar as pessoas, A doença do beijo, a mononucleose, é extremamente comum. Então, mais de 70% de todas as pessoas do mundo já tiveram contato com esse vírus. Ou seja, raramente, é muito raro que isso possa, por exemplo, causar esclerose múltipla, que é uma doença rara. Então, não necessariamente é causa e efeito. Você tem o vírus e você vai levar a doença. A pesquisa para vacina do vírus da mononucleose, isso já existe também. Já foram tentados alguns tipos de vacina. Desde mais ou menos os anos 80 existem pesquisas nesse sentido, mas até hoje não havia sido desenvolvida com sucesso. Coincidentemente, esse ano, e até na linha das vacinas do Covid, começou-se a pesquisar, fazer um estudo de fase 1 com a vacina com RNA mensageiro para a prevenção de todas as doenças relacionadas ao vírus, não só da esclerose múltipla, e a gente acha que isso pode ser sim, caso mostre evidência de funcionamento, uma ótima alternativa de prevenção, evitar o surgimento de todas essas doenças e quem sabe até mesmo da esclerose múltipla. Sim. E doutor, a doença do beijo, ela pode ser confundida também, talvez, com aquela famosa herpes que a gente tem na boca? Essa é uma pergunta excelente. O vírus da mononucleose, da doença do beijo, ele se chama vírus Epstein-Barr. Esse é um tipo de vírus de herpes, certo? A família dos vírus de herpes, ela é gigantesca. Então, as pessoas conhecem muito facilmente aqueles herpes que causam pequenas lesões dolorosas. São feridas, não é? São feridas que fica externo. Isso são pequenos tipos de vírus de herpes, mas existem centenas e milhares de outros vírus. Mas eles não se parecem clinicamente, O herpes labial, por exemplo, ele não se parece clinicamente, ou seja, os sintomas, como a doença do beijo. A doença do beijo é chamada assim porque a forma de contágio é através da saliva ou através de secreções. Mas ela parece muito mais um quadro de dor de garganta, de amidalite, de febre, do que somente lesões em boca. Entendi. Doutor, nós recebemos aqui uma participação no nosso WhatsApp aqui do Band Mulher, é o Rafael Santini, ele é de Itu. O adulto, ele pode conviver com a infecção, mas não desenvolver a esclerose múltipla? É o Rafael de Itu. Sim, gente, mais uma vez, ter infecção pelo vírus da mononucleose, o Epstein-Barr, na esmagadora maioria das vezes, não vai causar esclerose múltipla, Mais de 70% das pessoas de todo o mundo têm esse vírus em seu corpo, não desenvolvendo nenhum tipo de doença, quanto menos a esclerose múltipla. Então, não é motivo de alarme, eu acho que isso serve muito mais para a orientação da comunidade científica em média, no sentido de desenvolver tratamentos que vão prevenir a infecção por esse vírus no futuro.
Entendi. E doutor, a transmissão não somente pode acontecer, né, pela saliva, pelo beijo, mas ela também pode ser por compartilhar talvez um copo, um talher. Pode acontecer de ter essa transmissão assim? Sim, os vírus que passam por secreção, né, por exemplo, pela saliva, eles podem contaminar e sobreviver durante algumas horas em outras superfícies. Né? Então, troca de escova de dentes, de talher, de outras coisas que entram em contato com secreções suas podem, sim, em teoria, transmitir a doença da mononucleose, né, da doença do beijo. E nós não estamos falando nada de esclerose múltipla. Entendi. E doutor, a gente recebeu uma outra dúvida aqui de uma telespectadora, a Catarina Soares, de Jundiaí. O super beijo para Jundiaí. A doença ela pode ser transmitida pelo beijo da mãe e do filho? Em teoria, as pessoas que se contaminam pela mononucleose, pela doença do beijo, são pessoas mais jovens, porque... mais jovens assim, doutor, esse mais jovem, o que é mais jovem? Porque assim, eu tenho 30 anos, eu me considero jovem. Super jovem, mas a gente está falando de mais jovens ainda. Então, a doença do beijo ela é muito comum na adolescência, na idade próximo dos 15, 20 anos de idade. Né? Essa é a faixa etária com que a maior parte das pessoas, até por volta dos 20 e poucos anos, tem contato com o vírus da mononucleose infecciosa. Então, dificilmente, eu acredito que uma mãe vá passar isso para um bebê. Geralmente, esse contágio é feito da outra forma, entre pessoas mais ou menos próximas da mesma idade. Não é impossível, mas não é o mais frequente. Porque vou te falar uma coisa, viu, doutor? Porque eu beijo meus filhos e, assim, é um carinho, assim, tremendo que eu fico até preocupada, né? Porque eu beijo os meus... Ninguém tá falando para as pessoas pararem de se beijar. Não parem de beijar os filhos, viu, mamães? Não parem de beijar os filhos. Isso... Eu acho que não há necessidade hoje de mudança de qualquer tipo de comportamento por conta dessa informação. Essa é uma associação de doenças que assusta um pouco, né? Mas essa é uma associação extremamente rara. A esclerose múltipla, ela acontece em aproximadamente 50 a cada 100 mil pessoas. Isso nos países onde ela tem uma incidência muito alta. Sim. Tá? Então, ela é uma doença considerada rara. E, doutor, só para a gente finalizar, o tratamento, ele pode ser feito também pelas células-tronco? Existem linhas de pesquisa, obviamente, em todas as doenças neurológicas com o uso de células-tronco, mas a esclerose múltipla é uma doença relacionada à parte imunológica, né? O nosso corpo, a partir de um estímulo, passa a atacar as próprias células. Então, hoje, as pesquisas têm ido muito mais na linha de diminuir a resposta imunológica ou bloquear células que atacam o nosso organismo, né? E ainda nós não temos nenhuma terapia de células-tronco que seja usada na prática para tratamento de esclerose múltipla. Entendi. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. É um assunto que a gente precisa conversar aí com várias... É muita pauta para pouco tempo, não é? Imagina, é um prazer novamente. Eu espero que as pessoas aprendam e tranquilizem-se. Por favor, não há necessidade de mudar nada na vida de vocês, por enquanto. É só tomar cuidado, né? Só tomar cuidado. Só tomar cuidado. Doutor, muitíssimo obrigada. Boa tarde para você. Até mais. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.